Ao contrário do que muitos pensam, o mar não é um celeiro inesgotável. O alto mar é praticamente um deserto, onde se encontram poucos organismos vivos. É próximo à costa que a vida marinha se concentra. Essas são algas arribadas, algas marinhas que são trazidas pelas ondas e acabam apodrecendo na praia. Uma visão muito comum aqui no litoral do Nordeste. Pela quantidade de algas que a gente vê aqui na praia, a gente pode ter uma ideia da quantidade muito maior de algas marinhas que existe não só no Nordeste, mas em toda a costa brasileira. No Brasil, a exploração das algas é recente. Mas essa atividade já vem sendo realizada há muito tempo em alguns países. Na China e no Japão, por exemplo, a alga já faz parte dos hábitos alimentares. As substâncias extraídas das algas são usadas em muitos alimentos, como gelatinas, doces, queijos e sorvetes. No Brasil, as pesquisas sobre o potencial das algas marinhas começaram no Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. As algas constituem um grupo muito diversificado de organismos. A gente poderia dizer que no ambiente aquático, elas cumprem um papel que as plantas terrestres desempenham aqui fora d'água. Isto é, elas são os produtores primários. São elas que sustentam todo o ecossistema aquático. Existe uma grande diversidade de algas. Aqui no Brasil nós temos catalogado mais de 600 espécies. Elas se distribuem ao longo de toda a costa. Mas a costa norte, o extremo sul, são particularmente pobres em algas. A grande parte das algas de importância econômica estão concentradas na costa sudeste do país, no trecho que vai da região de São Luís, do Maranhão, até o norte da Bahia. Seria interessante mencionar a ocorrência de uma alga de grande valor econômico, que são as laminárias, que são plantas de grande porte e que ocorrem na costa norte do estado do Rio de Janeiro e sul do estado do Espírito Santo. Curiosamente, essas algas eram desconhecidas no hemisfério sul. E foi só por volta de 1965 que o professor Joly e eu descobrimos um grande banco de laminárias na região que mencionei, aqui na costa sudeste do país. Essa daqui é uma alga laminária com 6 metros de comprimento. Olha só que beleza. Ela foi colhida a mais de 100 quilômetros da costa aqui no Espírito Santo pelo Marcos, que é mergulhador e já está há 4 anos pensando em abrir um negócio de exploração de algas marinhas. Ô Marcos, onde foi exatamente que você encontrou essa alga laminária? Essa alga foi encontrada na divisa do Espírito Santo com Bahia, a cerca de 55 metros de profundidade. E como é a alga laminária debaixo d'água? É como florestas de algas? Na verdade, a laminária, quando ocorre a partir dessa profundidade, ela normalmente se encontra floresta de laminária. O litoral do Espírito Santo, onde se encontram as florestas de laminárias, é uma região de águas frias e correntezas tão fortes que o barco não pode ser ancorado. O mergulhador e a embarcação, interligados por um cabo, devem seguir com a força das águas para evitar acidentes. Durante esta perigosa operação, o mergulhador vai colhendo as grandes folhas da alga que chegam a ter meio metro de largura. Sendo abundante na natureza, a alga calcária vem sendo extraída como se fosse um minério. A coleta é realizada a poucos quilômetros da costa, no litoral do Espírito Santo, onde os bancos da alga ficam a 25 metros abaixo da superfície do mar. Depois de recolhidas no fundo do mar, as algas calcárias são trazidas aqui para Salzina, perto de Cachoeiro do Itapemirim, onde elas vão ser transformadas em pó. Ô Jacques, à primeira vista, isso parece um monte de terra comum. Isso tudo é alga? Isso tudo é alga. A alga é um vegetal que apresenta essa forma de uma esponja dura e durante o transporte ela começa a se dissolver e fica envolvida na sua própria areia, que nós chamamos de areia biodetrítica. Essa aqui já é uma alga que foi lavada, né? É uma alga já lavada. Essa alga, ela
que está aqui nesse depósito primário. Em seguida, ela é levada para aquela caçamba, onde inicia-se o processo, então, de lavagem, pré-britagem, um depósito secundário, em seguida secagem, moagem e ensacamento sem qualquer adicionamento químico. A alga calcária é objeto de uma pesquisa que está sendo feita aqui no Instituto de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, pelo professor Fernando Aguiar. Como é que está a sua pesquisa, professor? Bem, a nossa pesquisa, na realidade, envolve diversos pesquisadores, não somente do Departamento de Nutrição, como de outros departamentos da universidade. Esta pesquisa conta com apoio financeiro do FIPEC do Banco do Brasil e visa fundamentalmente determinar o valor nutricional da alga calcária, no caso litotâmico calcário, sobre a alimentação de animais. E quais foram as principais conclusões que o senhor já chegou até agora? As principais conclusões é que a utilização deste concentrado de algas como suplemento alimentar à ração de animais determina um ganho de peso substancial desses mesmos animais. Mas por que o concentrado de algas faz aumentar o peso dos animais em laboratório? Bem, na realidade, pela existência de outros elementos minerais além do cálcio, tudo indica que ocorre uma estimulação do próprio metabolismo com melhor aproveitamento desses alimentos pelos animais. Professor, até agora suas pesquisas têm sido feitas com ratos, mas o senhor acredita que algum dia, talvez, o concentrado de algas calcárias venha a ser utilizado como um complemento na alimentação humana? Bem, essa é a nossa intenção. A utilização de animais de laboratório é exatamente porque nós esgotaremos toda a verificação dos efeitos desta alga sobre o organismo, pensando numa posterior utilização pela espécie humana, visando o combate da fome que existe em todo o mundo. O senhor já verificou se existe algum efeito nocivo nos ratos que são alimentados com concentrados de algas calcárias? Até agora, não, nenhum resultado nocivo foi observado. Estamos em fase de experimentação, como foi dito, e o grupo da histologia está examinando todos os órgãos desses animais que receberam a suplementação com a alga. Numa destas experiências, o pó de alga calcária misturado à ração provoca a redução da porcentagem de quebra de ovos de uma granja de São Paulo. Outro experimento foi realizado na alimentação de porcos no Paraná. Verificou-se que os animais passaram a aproveitar melhor a mesma quantidade de alimentos antes recebida. Tudo isso aumenta o interesse de se fazer um estudo mais aprofundado. Uma outra alga de alto valor comercial é a gracilária. No Rio Grande do Norte, na Paraíba, a exploração desta alga já vem sendo feita há alguns anos. A coleta é feita manualmente com o auxílio de pequenos barcos. Depois da secagem ao ar livre, as algas são vendidas a uma indústria local. Ao fim de vários processamentos, é obtida uma gelatina que é transformada num pó branco, que é o agar-agar. Essa atividade é a principal fonte de renda de muitas famílias da região. Há 10 anos que a dona Raimunda Silva vive da colheita de algas. Atualmente ela comanda um grupo de 25 pessoas, a maioria mulheres, que colhem as algas aqui no mar, em Cabedelo, e depois vendem para uma indústria em João Pessoa. Como é, dona Raimunda? Essa atividade dá dinheiro? Bastante. Quanto é que a senhora vende essa alga, hein? Eu compro para os meus coletores de algas a 500 cruzeiros e entrego para H brasileiro a 600. Como é a vida das mulheres que trabalham para a senhora, hein? A vida dessas mulheres que trabalham para mim, elas saem 5 horas da manhã, entra no mar, tira 5, 6 sacos de águas marinhas e volta às 11 horas, 9 horas do dia e bota para secar todo o material. E a indústria para a qual a senhora vende essa alga compra tudo? Tudo. É que se houvesse mais pessoas querendo trabalhar nisso, haveria lugar? Haveria. A senhora acha que muita gente colhendo essa alga pode acabar com esse seu meio de vida? Não, porque já faz 10 anos que eu convivo com algas marinhas e até aqui não acabou. Porque a algas marinhas, ela cresce de uma maré para a outra. Nós estamos aqui em Cabedelo, litoral da Paraíba, onde essa alga glacilária dá sustento a várias famílias. O professor Francisco de Assis é oceanógrafo e professor aqui da Universidade Federal da Paraíba.
Qual é a importância econômica dessa alga aqui para a região? Existe no nosso distrito industrial uma unidade que utiliza as algas como matéria-prima para a extração de um fitocolóide, o agar-agar, que é utilizado nos mais diversos, tem os mais diversos empregos na indústria farmacológica, química, alimentícia. O senhor acha que há a possibilidade dessa atividade se expandir? Assim, a nível do extrativismo, eu tenho minhas dúvidas, porque fica-se dependendo do acaso, né? É uma atividade aleatória, você sai procurando para ver onde encontra. No meu entender, uma capacidade, quer dizer, uma possibilidade concreta de expansão é através do cultivo das algas. Isso já é uma atividade largamente utilizada no resto do mundo, né? O Japão tem quase 100 mil hectares de litoral ocupado com o cultivo de algas, envolvendo quase 1 milhão de pessoas. Nós temos cultivos também extremamente importantes em Formosa, nas Filipinas, né? Coreia, China, tudo isso. Todos esses países cultivam alga. E o que está faltando para essa atividade se expandir mais aqui no Brasil? É que aqui no Brasil nós estamos mais ou menos defasados, cerca de 50 anos. Nós precisamos andar com mais pressa nesse assunto. Já fizemos alguns experimentos. Aqui mesmo na Paraíba, financiado pela Sudene, eu já fiz um cultivo, através do qual obtive resultados bastante razoáveis. Agora, como só foram obtidos uma vez esses resultados, eu preciso confirmá-los, eu preciso repetir essa experiência. Quando tivermos plenamente seguros, aí sim, podemos partir para um cultivo em escala industrial. A extração de algas marinhas traz, sem dúvida, muitos benefícios. Mas se essa atividade não for bem planejada, podemos acabar com o alimento de muitas espécies marinhas, o que pode provocar um grande desequilíbrio ambiental. Na exploração de um recurso natural, todos sabem que nós temos que tomar alguns cuidados para que o recurso não seja dilapidado e que a exploração venha se interromper em futuro próximo devido ao esgotamento desse recurso. No caso das algas marinhas, nós temos que ter uma preocupação a mais, porque as algas constituem o elemento básico dos ecossistemas marinhos. Essa preocupação diz respeito ao fato de que muitos animais marinhos, e alguns de grande importância, como camarões, lagostas, moluscos e peixes, dependem de forma direta ou indireta deste recurso, seja para alimento ou para abrigo, para procriação. Bem, é nesse sentido que o Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, juntamente com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, e outras universidades e entidades públicas, como a Sudene, por exemplo, vem desenvolvendo pesquisas no sentido de conhecer melhor a biologia, a reprodução, a ecologia dessas algas, de modo que a exploração das nossas algas marinhas se faça de forma realmente racional, com benefício a longo prazo e com reflexos sociais para a população litorânea. A exploração dos recursos do mar é uma das maiores esperanças para a alimentação do homem no futuro. Preservar a ecologia marítima é o primeiro passo para que isso se torne uma realidade. Existem outros alimentos que, embora não estejam na mesa do brasileiro, já são utilizados há milênios. É o caso da espirulina, uma pequena alga que é muito rica em proteínas e contém poucas calorias. A espirulina, ela tem diversas vantagens para aplicação no campo da alimentação, não somente no campo dietético, onde ela vem sendo já aplicada na Europa e nos Estados Unidos. Por exemplo, esse quadro mostra a produtividade por hectare e por ano de várias fontes de proteína. Então, nós temos 120 quilogramas de carne, são produzidos num hectare e num ano. 10 mil ovos podem ser produzidos no hectare no ano, 5 toneladas de feijão e 50 toneladas de espirulina na mesma área e no mesmo espaço de tempo. Para se ter uma ideia do conteúdo proteico da espirulina, basta saber que 47 gramas de alga contém a mesma quantidade de proteínas existente em 125 gramas de carne. Bom, o interesse do projeto Maricultura era desenvolver uma tecnologia que permita a produção do produto a mais baixo custo, de maneira a fazê-lo acessível à grande população. Para que nós possamos produzir a espirulina a esse baixo custo, foi necessário desenvolver uma tecnologia toda própria, né?
que se chama de baixa tecnologia. O processo consiste no cultivo das algas em tanques em que a água está sempre em movimento. Bolinhas de isopor são colocadas na superfície para evitar a constante exposição ao sol, que pode provocar a perda de importantes qualidades da espirulina. A separação da alga também segue um processo bastante simples. Depois da filtragem, é só secar o material para se obter o pó, que poderá ser consumido em pílulas ou utilizado em massas alimentícias. Criatividade e tecnologia simples, estes são os segredos do sucesso desta pesquisa.